Salve, salve, contadores! Voltando para o nono vídeo da série Fábrica de Contabilidade, em razão de toda a demanda do trabalho que é muito comum na nossa atividade, eu tive que suspender um pouco os volumes dos vídeos e aí, em razão de uma série de viagens para palestrar, eu acabei tendo que parar um pouco, mas agora a nossa vida voltando ao normal. Então a gente vai dar seguimento à série Fábrica de Contabilidade. Estamos então no nono vídeo e nesse nono vídeo eu queria trazer um assunto que é bastante corriqueiro e que eu vejo assim entendimentos bem distintos quando eu converso sobre esse tema com contadores pelo Brasil afora. Eu queria estabelecer um raciocínio que a gente vai imaginar aqui que você tenha um dos seus clientes, prestador de serviço. Certamente aí na sua carteira de cliente, você tem esse prestador de serviço que paga rigorosamente em dia todos os seus impostos, todos os seus fornecedores e que por alguma razão ele não tem lucro acumulado. Então, veja bem o que normalmente acontece. Ele não tem lucro acumulado, mas ele continua fazendo suas retiradas acima do valor do prolabore, né? O que eu vejo assim que é de mais comum nesse tipo de operação é que, como não tem lucro acumulado, o contador tradicionalmente registra numa conta de ativo, e aí ele chama de empréstimo de sócio, de adiantamento de sócio e por aí afora. E isso é lógico, porque ele não tem distribuição de lucro, não tem lucro acumulado. Ao final do ano, é comum o contador pegar aquele valor e transportar para a declaração do imposto de renda deste sócio no quadro de dívidas, e aí fica lá até que de alguma maneira a Receita possa chamar esse contribuinte para a malha, e tradicionalmente o que vai acontecer é que a Receita vai tributar aquele valor que lá foi chamado de empréstimo de sócio, uma vez que não era empréstimo, ou seja lá o que for, o fato é que não foi tributado. Muito bem, então o que eu quero começar a discutir aqui, de posse então desse perfil, para que a gente possa raciocinar um perfil de cliente, o que eu queria aqui não é exatamente dar uma dica hoje, é iniciar um processo de discussão com os colegas contadores que vão estar aí assistindo esse vídeo. Para chamar a atenção para uma outra hipótese que a gente possa estabelecer uma série de outras discussões. Aí eu peço que se você concorde, se você discorde, você vai registrando aí nos comentários, e a gente vai proporcionar uma discussão nesse sentido de tentar uniformizar o entendimento. O fato é que se você for lá no quadro de rendimentos isentos, na declaração do imposto de renda, e você for lá na linha 13, que chama-se rendimentos pagos a sócio optante pelo simples, exceto aluguel e prolabore. E se você for lá e der um F1, ele vai te apresentar uma fundamentação legal, que é o artigo 15 da Lei 9.249. O artigo 15 da Lei 9.249 é aquela em que fala da presunção do lucro presumido, ou seja, o artigo 15 ele fala da presunção da distribuição de lucro. Então, o que ele fala lá no artigo 15, em outras palavras, é dizer que caso você respeite algumas regras, por exemplo, de não ter impostos previdenciários e nenhum tipo de imposto atrasado, de você distribuir o valor proporcional ao capital de cada um dos sócios e não antecipar lucros, caso isso não esteja previsto no contrato, o que ele diz é que você pode presumir, assim como você presume o lucro de 32% a base do lucro, a Receita entende que para as empresas de lucro presumido, você pode então fazer a distribuição, aquela tradicional forma da distribuição presumida, ok? Então, e para aqueles que não lembram dessa fórmula, então o que é? Você pega lá a base de cálculo do imposto de renda. Se você pegar uma prestação de serviço, você tem 100 mil, 32%, você vai deduzir os impostos e vai poder distribuir o lucro até o limite daquela forma. O que tem de curioso nisso? É porque eu não estava falando de lucro presumido, eu estava falando da empresa optante pelo simples, que é o nosso perfil. Então, se você for lá e verificar
verificar lá na fundamentação legal da linha 13, ele está usando como fundamentação legal uma lei que trata do lucro presumido, ou seja, ele está equiparando. Então, se você pegar esse cliente, o que ele está dizendo é que, independente de você ter contabilidade ou não ter contabilidade, como é no caso do lucro presumido, estou falando exclusivamente com relação a esse cálculo da fórmula. Independente de você ter lucro ou não, você pode distribuir. E o fato de ele estar indicando essa fundamentação, pode-se entender que existe uma equiparação, que para fins de distribuição de rendimentos isentos, os lucros presumidos se equiparam às empresas, os simples se equiparam ao lucro presumido, ok? Então significa dizer que até aquele limite da fórmula, você pode distribuir, lançar na DIRF e não criar um problema lá na declaração de imposto de renda do teu cliente, ok? Tudo bem, vamos imaginar que ainda não é suficiente, então a gente pode olhar, eu separei aqui o artigo 14 da Lei 123, a mesma coisa. O artigo 14 da Lei 123, ele também cita que até o limite da fórmula, ele vai lá e chama a fundamentação legal do artigo 15 da Lei 9.249. Tem uma resolução do Comitê Gestor, que se eu não estou enganado, é a resolução 94, que vai tratar disso também. Então, olha só o que acontece. Diante de toda essa fundamentação legal, o que eu ouço por aí é que o contador ainda continua lançando uma conta de ativo e transportando para a declaração de imposto de renda. Ora, por que razão que você não distribui? Ah, mas é porque não faz sentido distribuir quando não tem lucro acumulado. Ok, mas olha lá, a interpretação são apenas 2 linhas. Ele está dizendo que até o limite você pode distribuir, ainda diz mais. Lá você vai pegar, imagina no nosso exemplo, R$100 mil de faturamento, 32%, então tem 32 mil. Na opção pelo Simples, você vai deduzir só a fração ideal do imposto de renda. Então, se você tem lá uma fração ideal, uma fração de imposto de renda, dentro da alíquota do Simples, da ordem de 2%, é o equivalente a esse perfil de cliente você poder distribuir até 30 mil, nesse exemplo de faturamento de 100 mil. Estou falando de valores hipotéticos. Ou até 30%, se você achar melhor. E aí o contador fica normalmente criando um problema onde ele não tem. Mas vamos lá, e aí, em uma última palestra que eu tive, uma das últimas palestras, alguém me disse: ah, Luiz, mas se a Receita Federal mesmo assim for lá e tributar? Ok. Agora vamos imaginar esses 2 perfis de clientes. Um você fez isso e outro você não fez. Então, esse que você tem essa fundamentação legal, você obviamente vai se defender no judiciário, vai apresentar a fundamentação legal e o advogado vai ter uma base legal para discutir lá no judiciário. Agora, aquele que você não tinha uma memória de cálculo, não registrou como rendimentos isentos, disse que era empréstimo, certamente o advogado nada vai poder fazer para ajudar o teu cliente. Ok? Então a ideia era essa, a gente promover essa discussão, os entendimentos a favor e os entendimentos contrários. Eu sugiro que a gente vá colocando aqui nos comentários para a gente promover uma grande discussão no entorno desse tema, que eu acho que é bastante significativo para nós, contadores de escritório de contabilidade. Ok? Fica aí ligado, a gente vai na próxima semana divulgar o 10º e último vídeo da série Fábrica de Contabilidade, mas nós vamos estar aqui postando uma série de conteúdos inerentes à melhoria na performance da sua empresa de contabilidade. Então, se você quiser aí também nos comentários postar pauta que você acha conveniente a gente discutir, a gente vai providenciando aí os vídeos para a gente ir criando um movimento na melhora da performance aí da tua empresa de contabilidade. Tá certo? Um abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.